E as Escrituras dá para a gente um final extraordinário, né? Onde a perspectiva de, de uma vida eterna, mas em um lugar totalmente diferente, né? Novos céus e nova terra. Agora, como é que vai ser a vida nesses novos céus e nova terra? A gente precisa também entender. Claro que existem informações que a nós foi limitada, né? A gente só sabe até um ponto. Mas tem muita coisa boa e importante que a gente pode saber sobre a Nova Jerusalém. A Yerushalayim Hadashah, que nós vamos ver aqui nesse estudo de hoje, que é o último, é o fim aqui de Apocalipse, que a gente vai encerrar o livro de Apocalipse, embora a gente finalize a parte profética, mas volta para as cartas. Então fica atento aí, né? Se inscreve para que você possa ter as notificações. Nós vamos ver características muito importantes da Yerushalayim Hadashah, da Nova Jerusalém, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu sou Rabino Yosef Parur e aqui trazendo mais um vídeo dessa série de Apocalipse. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, nós estamos de volta aqui com mais um shiur, com mais um vídeo. Esse vídeo, ele é o vídeo que finaliza, né, essa sequência das partes proféticas do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse, e é maravilhoso porque até aqui nós temos caminhado juntos dentro dessa perspectiva profética, né? Como nós falamos aqui anteriormente várias vezes. É muito importante estar atento com o olhar voltado para as Escrituras, em primeiro lugar, com o olhar voltado para o autor e consumador da nossa fé, Yeshua, né, de Nazaré, o nosso Mashiach, mas também olhando para as Escrituras, tendo como foco base as Escrituras Sagradas e olhando para o cenário mundial, tudo que está dentro do teor profético para trazer para a gente a revelação final. Até porque Deus nos comunicou através dos seus santos profetas, dos Shelichim, dos emissários, apóstolos, do Mashiach, do Messias, para que a gente possa saber, para que a gente possa estar atento, para que a gente possa estar despertados do sono espiritual dos últimos dias. Então, quero convidar você para que a gente já adentre aqui ao nosso material. Bom, é claro que antes de qualquer coisa, né? É sempre importante lembrar que é importantíssimo você deixar aquele arravit, o like, né? Que você se inscreva aqui no nosso canal, se inscrever nos ajuda e também, claro, acionar o sininho para que você possa ser notificado sempre que a gente coloque um vídeo aí, né? Você vai ser comunicado também. E temos aqui também o nosso plano aqui de membros que nos ajuda muito. Essa é uma maneira de você estar contribuindo com esta obra que estamos fazendo de transmitir a Torá para o mundo e as palavras do verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Então, vamos lá, já compartilhando aqui o nosso material com vocês. Sempre prepara aqui para trazer essa iluminação, né? Toda essa possibilidades de meditação, de nós pensarmos, de nós imaginarmos como serão as coisas finais. Bom, falar de Shamaim Hadashim, Haaretz Hadashah é algo extraordinário, porque eu acredito que está dentro da alma de todos nós, quando a gente vai ver a morte finalizada, ou seja, não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem choro, nem dor. Esse é o mundo ideal, inclusive o Olam, né? O mundo perfeito que Hashem criou para Adão e seus filhos, né? Toda a humanidade. Então, se a gente pode falar da união dos céus e da terra, num tempo em que a gente vai poder, como ser humano, desfrutar realmente de tudo que é físico e também de tudo que é espiritual de uma maneira muito completa, né? Esse é o desejo que todos nós temos para vivermos uma vida plena com Deus
e com a sua criação, na verdade. Mas quando a gente adentra aqui ao texto bíblico, veja, Raiti Shamayim Hadashim ve'aretz Hadashah, Ki hashamayim arishonim ve'aretz arishonah avru, né? Ve'hayam einenu od. E viu novos céus e uma nova terra, porque já os primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, sim, como Apocalipse aqui está dizendo para a gente, nas palavras de Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, Hashem, utilizando ele também, dizendo que assim como os novos céus e a nova terra que eu estou criando, Hashem há projetado um Olam Hadash, um mundo novo. Agora, esse mundo que vivemos, né, esse sistema solar nosso, ele está com a data de validade já vencendo, né? Ele existe um limite, uma data para que ele entre em colapso. Isso é verdadeiro. Veja o que está escrito aqui na segunda carta de Kefa, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Olha, Veulam hashamayim ve'haaretz hanochim atzurim al yedei oto adavar laesh shmurim leyomadim leavdanan she'arashah. Então, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então está mostrando aí que a Terra ela vai entrar num colapso, né, junto com o sistema solar, porque aqui, olha, nesses versos 10, 11 e 12, que vai dizer assim, ó, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Veja isso. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Continua o texto e diz para a gente, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Que coisa especial, queridos. Há uma promessa realmente de que o nosso sistema solar vai entrar num colapso. Os elementos arderão, se fundirão, a terra e os céus que nós vemos vai entrar num colapso. Tudo que a gente está vendo de efeitos do Sol, como das ejeções coronárias do Sol, né, a questão de aquecimento global, todas essas coisas são indícios do que vai vir, né? Como está escrito também dentro do Sefer Hitgalut, nós compartilhamos aqui, dentre as pragas, os juízos de Deus, será dado permissão para que o sol abrase os homens serão queimados pelo calor do sol. Então, assim, muitas coisas vão ser alteradas na natureza, né? Dentro das leis da natureza, isso tudo dentro de um projeto divino, das leis divinas, aonde Hashem traz como juízo. Mas é claro que tudo isso aponta para o fim e o recomeço. E o recomeço é Shamayim Hadashim ve'aretz Hadashah, novos céus e nova terra, né? Então, muito importante a gente ter os nossos olhos sempre postos no nosso Mashiach, nas escrituras, nas promessas de Deus, né? Então, esse vídeo, nós vamos nos dedicar a esse tema, novos céus e nova terra e a nova Jerusalém, que é a Jerusalém celestial. Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo.
Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês muitas, uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Né? Então vamos ver aqui, Sefer Galut, capítulo 21, verso 2 e 13, está escrito assim: E eu e Yohanan, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz dos céus que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Veja que aqui a promessa, né, para a nova Jerusalém. Verso 4 diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Continua, e ele vai dizer o verso 5: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Escute isso. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso não vai falhar, isso não é uma mentira, isso é a verdade. Verso 6 diz: E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Aleph e o Tav. Aqui é a versão do hebraico, né? No grego você vai encontrar, até mesmo para a tradução para português, eu sou o Alfa e o Ômega, que como o português ele é derivado do latim e do grego, né? A primeira letra e a última letra do grego é a letra Alfa e a letra Ômega. Então é o mesmo que dizer eu sou o A e o Z, né? O princípio e o fim é o mesmo conceito, em hebraico é Aleph e Tav. O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A gente sempre fala, vencer o quê, né? A carne, o mundo e Satanás. Como está escrito, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, pelejando e lutando contra nós. De outra forma também, o grande apóstolo João, ele também disse, né, que o mundo existe a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Né? Ela não é do Pai, ela é do mundo. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Aquele que vence a carne, o mundo e a soberba da vida, ele vai herdar todas as coisas. Baruch Hashem. Verso 8 traz para a gente a limitação. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, quando a gente fala de tímidos aqui, a gente não está falando de uma pessoa, né, que é tímida por natureza, né, ela é envergonhada. Não é esse o aspecto. Estamos falando de pessoas que têm vergonha da palavra de Deus, vergonha do testemunho de Yeshua, que se ocultam, que se omitem, e quando são confrontados ou perguntados, eles negam. Isso é ser tímido, não querer comprometer-se. Né? Os incrédulos já está dizendo, são pessoas que não creem, né? Elas endurecem o coração para não ceder às verdades das Escrituras. Abomináveis, o que não falar das abominações deste mundo, a homossexualidade, né? A bestialidade, as relações sexuais ilícitas, né? Que o mundo está mergulhado, toda a questão de contaminação, né, do mundo. E aí nós entramos também, não só na questão das religiões, né, das feitiçarias, mas também dentro de comida, alimentações. Deus disse, não faça a vossa alma abominável com esses animais. Então a gente precisa entender o que Deus está dizendo. Né? Aos homicidas, lembramos aí quanto assassinato, quanto homicídio, né? Patricídio, matricídio, infanticídio, tantas formas de assassinatos no mundo, né? Onde a maldade impera na vida de tantos homens. Né? E agora é claro que a gente precisa também envolver aqui as palavras do nosso Mashiach Yeshua,
em que ele traz dentro da sua drachá, da sua explicação, né, a grande interpretação espiritual de que aquele que também, né, se encoleriza contra o seu irmão, sem causa, ele também é um homicida, se ele assim mata o seu irmão espiritualmente. Aos que se prostituem, vamos lembrar aqui que a prostituição não está só no fato da prática. Estamos falando aqui de prostituição, adultério, fornicação, pessoas que estão adulterando e pensando que ninguém está vendo, e Deus não está vendo, e tudo vai estar tudo bem. Ou que estão em fornicação, não querem casar, não querem se comprometer, mas vivem na fornicação. Hoje está com uma pessoa, amanhã está com outra, e depois está com outra, e está tudo bem. Né? Porque, como eu já falei sobre o evangelho irresponsável que os homens criaram, não é só pedir perdão e está tudo bem. A prostituição que envolve bestialidade, né? Homens que têm, quando eu digo homens, são pessoas, homens e mulheres que se relacionam com animais, né? E aqui envolvido está a questão da pedofilia, de toda parte de relações sexuais ilícitas aqui está envolvido. Aqueles que se prostituem ficarão de fora, não poderão entrar, não poderão fazer parte de todo esse mundo maravilhoso. E a todos os ainda continua, né? E aos feiticeiros, feitiçaria, sim, envolvimento com religiões e seitas que envolve invocação de demônios, que envolve drogas alucinógenas, chás, fumos, que envolve ilusões, né, para poder se conectar com o oculto. Isso é impureza, não entre por esse caminho. Isso é impureza. Isso contamina a alma. E a feitiçaria também ela vai mais além dessas fronteiras, né, da própria os feitiços com os demônios, mas também está escrito que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, todos aqueles que se rebelam contra Deus e contra os seus mandamentos é também qualificado como um feiticeiro. E os idólatras, ora, a idolatria, falar dos ídolos, tanto da Igreja de Roma e outros segmentos religiosos, que pode não ter imagens de escultura, mas levam o homem a uma posição de status tal como Deus ou ocupando o lugar de Deus. Todos estarão de fora. E a todos os mentirosos. Mentirosos é o pecado menorzinho que tem, né? As pessoas nem quase se importam muito com a mentira, porque é uma coisinha pequenininha, não é um adultério, não é um assassinato. Mas veja que os mentirosos ficarão de fora. Uma pessoa que acostumou a mentir, ela ama a mentira, ela gosta de tudo, dá uma desculpa, ela nunca é verdadeira, ela nunca, e aqui mentir não é só com a boca, mas também com a vida, demonstrar ser uma coisa que não é. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É isso aí, queridos, é a verdade. Todas as pessoas que se encontram nessas características que nós lemos aqui ficarão de fora. Você que está nos ouvindo aqui, eu espero que todos que estejam aqui vendo esse vídeo estejam bem espiritualmente. Mas essa não vai ser a realidade, isso é fato. Muita gente que vai estar vendo esse vídeo aqui vai se encontrar em alguma dessas características. Veja, Deus está falando com você. Desperta do seu sono, porque a sua parte será no lago de fogo se você não se arrepender. Tem que arrepender-se e abandonar o pecado, abandonar essas abominações. Quando a gente fala de lago de fogo, é algo que nós podemos imaginar, mas ela vai muito mais além do que a nossa mente alcança, tá? O que vai vir também de juízo será tenebroso. Bom, continua o livro, o Sefer Hitgalut, e ele vai no verso 9 dizer assim: veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Que coisa especial, Baruch Hashem. Ele vai dizer: elevou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. Tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Olha, eu tenho certeza que todos os crentes que aqui estão comigo
pessoas tementes a Deus, que amam a Deus, a sua palavra, amam o Senhor, Yeshua, o Messias, têm desejado, imaginado como vai ser aquela santa cidade, aquela ditosa cidade, né? Imaginando dentro das descrições bíblicas, e isso sim deve fazer parte da nossa vida, do nosso ser, esse amor, esse desejo, né, pelaquilo que virá, pelaquilo que Deus tem preparado para nós. E é isso que nos garante uma comunhão com Deus. É não perder, é não se desconectar da fonte, né? Baruch Hashem. Aqui nós vamos caminhar nos detalhes, né, do que está escrito para nós. E ele continua e diz: e tinha um grande alto muro com 12 portas. Eu quero a sua atenção aqui, porque aqui tem coisas que você vai ouvir que talvez você não tenha ouvido ainda. Tinha um grande muro, um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha só o nome os nomes que estão nas portas, hein? Os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do Oriente tinha 3 portas, do lado do Norte 3 portas, do lado do Sul 3 portas, do lado do Oriente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos, emissários do Cordeiro, Yeshua. 12 portas com os nomes das tribos dos filhos de Israel. Percebeu que não há uma porta para os gentios? Não há uma porta que diga gentios? Ou seja, é como se cada porta da cidade fosse uma porta direcionada a uma tribo de Israel. Então a pergunta é: ora, você que não é judeu, não vai poder entrar? Você que é um gentio, você não vai poder entrar? Ora, para que você entre, você tem que considerar a verdadeira explicação de Rabi Shaul, de Paulo, de que você não é mais estrangeiro, você não é mais um povo à parte, você agora faz parte do povo de Israel. E eu sei que isso aqui é uma palavra que incomoda muita gente, mas é a verdade. Você não é uma coisa à parte. Você não é uma igreja à parte de Israel. Esse pensamento você tem que eliminar da sua cabeça. Esse pensamento vem de Roma. A gente já falou isso na condenação da grande prostituta e também do sai dela, povo meu. É a verdade. Você precisa romper com esses conceitos, você precisa romper com esse tipo de pensamento, com essa doutrina. Ela é falsa, ela é romana, ela não se harmoniza com a essência das escrituras, da Torá, dos profetas. Não, não existe dois povos, não existe duas noivas, existe um só. E de ambos os povos, Deus fez um no Messias. Gentios e judeus, feitos um só. Agora, leve em consideração a lógica. A lógica é que Deus, que já havia escolhido o povo judeu, separado o povo judeu, santificado o povo judeu, fez um com os gentios, não é para o judeu se tornar gentio, é para trazer o gentio que não tinha parte, que não tinha direito, que não estava santificado, ser santificado, ter direito, fazer parte. Essa é a lógica. Só que o que Roma ensinou e todos continuam recebendo essa mesma herança? Não, agora é substituição. Agora Israel rejeitou, foi rejeitado, agora a igreja é o Israel de Deus. O judeu agora que aceita Jesus, ele se torna igreja. Isso tem que ser jogado fora, isso não existe. Isso é contaminação, é prostituição das escrituras, é adultério das escrituras. Deus nunca disse isso, Yeshua nunca disse isso, seus discípulos nunca ensinaram isso, distorceram as palavras de Paulo. Então, assim, Deus de ambos os povos fez um, quebrou a barreira da separação. Você foi enxertado, você foi incluído no povo de Israel. Logo, ao falar sobre a Nova Jerusalém, as 12 portas da cidade, você vai entrar por uma delas. Mesmo sendo gentio, você vai entrar por uma delas. Não existe uma porta para os gentios. Se não for parte de Israel, não poderá entrar. Olha aí o verso. Romanos 11, verso 17. Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, feito participante da raiz. O que é participante da raiz? Participante das promessas,
da Torá, da lei de Deus, do Espírito de Deus e da seiva da oliveira. Aí vem o verso 24. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, voltamos ao ponto. Não é Yeshua, boa oliveira não é Jesus, boa oliveira não é o Messias, boa oliveira é Israel, Israel. O Messias é videira, pé de uva. Estamos falando aqui de pé de azeitona. Oliveira, enxertado na boa oliveira, você foi enxertado. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira, falando, claro, daquela geração que negou o Messias. Deus é poderoso para os tornar, e o povo de Israel que não crê, novamente, voltar à boa oliveira. Então é muito importante entender isso. Volta ao ponto. Isso é importantíssimo. Você precisa abrir os seus olhos, abrir os seus olhos. Essa teologia está contaminada, lamentavelmente. Não estou falando aqui limitando o poder de Deus, a palavra de Deus ela é pura, é santa, ela liberta, ela faz a obra de Deus, ela não tem limite. Mas as interpretações teológicas feitas nos seminários teológicos por muitos líderes teológicos que não teólogos, né, líderes teólogos, que não querem abrir os seus olhos e continuam ensinando a mesma coisa de Roma, dos pais da igreja para todo mundo. Joga isso fora, renova o seu entendimento, volte à origem das Escrituras, volte para Jerusalém, para que você possa ter a real compreensão das Escrituras. E aqui aí a gente chega no outro ponto. A cidade, ela tinha 12 fundamentos. Olha, escuta isso aqui, ó. Fundamentos, com os nomes dos emissários do Cordeiro. Todos eram judeus, não há um gentio. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou aqui desprezando você que é gentio, que não é judeu. Não é isso. O que eu quero dizer é que tudo começa no povo de Israel. O, os filhos de Israel, né? As tribos, ali as tribos de Israel, é o povo, forma o povo, né? Os filhos de Jacó ali, as tribos, formam o povo. E agora o Messias chega e escolhe 12 emissários, 12 apóstolos, que são o quê? Judeus, não são gentios. Isso é para mostrar o quê? Que tudo começa em Israel, tudo vem de Israel, tudo passa pelo povo dele. Os seus emissários são judeus, como o Messias é judeu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não tem como viver essa fé, essa emuná e fazer parte de tudo isso se não estiver no povo de Israel. E você que não é judeu, é gentio, você entra para o povo de Israel através do Messias. Tá? Então, qual é o fundamento dos apóstolos? Não tem nada a ver com o fundamento de Roma. Fundamento dos apóstolos é Torá, a lei de Deus, os profetas de Deus e o Messias Yeshua. Eu coloquei aqui para vocês o nome hebraico dos discípulos, ó. Shimon Kefa, né, que é Simão Pedro. Bartalmai, também conhecido como Netanel, que é Bartolomeu, que é o mesmo Natanael, né? Shimon Canaí é Simão o Zelote. Andrai, que é André. Filipos, que é Filipe. Tomá, que é Tomé, né? Yaakov ben Zavdai, é João, filho de Zebedeu, e perdão, Yaakov, né, que é Tiago, Yaakov, Tiago, ben Zavdai, Tiago, filho de Zebedeu, e Yohanan, João, ben Zavdai, filho de Zebedeu. Matitiahu Levi, que é o Mateus, né, que era o cobrador de impostos, Yaakov ben Alfai, que é Tiago, filho de Alfeu, e Yehudá Tadai, aqui nós não estamos falando de Judas Iscariotes, e sim de Judas Tadeu, né, e Yehudá Tadai, e Matitia, que é aquele que foi escolhido em Atos, né? Ele é que toma o lugar ali de Judas Iscariotes. Então veja que os fundamentos tinham o nome dos apóstolos do Cordeiro, dos emissários do Cordeiro. Isso é muito importante, essa conexão. Aí o texto, ele continua e diz para a gente o seguinte, verso 15, 16, 17, 18. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em quadrado, preste atenção nessa palavra, em hebraico, ribua, quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura.
Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura eram iguais, como um cubo, como uma caixa. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro transparente. Essa construção aqui é algo que foge um pouco da nossa realidade, porque era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Como é isso? Ouro puro, semelhante a vidro puro. É algo realmente seria ali o vidro aquecido, né? Ele fica bem incandescente, talvez. Né? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Olha, os fundamentos, que é justamente onde estava o nome dos apóstolos. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. Então você tinha ali, para cada fundamento, uma pedra preciosa. E isso eu quero comparar com você a uma coisa muito especial aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma representação da cidade, né? A altura, a largura, comprimento. Você tem ali as portas e aí você tem os fundamentos, como as pedras preciosas. Isso aqui é como isso aqui. Olha isso aqui, ó. Que também o texto bíblico vai dizer que o peitoral do sumo sacerdote era enquadrado, ribua, e que cada pedra era engastada ali com o nome das tribos de Israel. Então veja que o que a cidade é justamente o que o peitoral do sumo sacerdote é, feito em quadrado e também cravado de pedras preciosas. Da mesma forma como a cidade, os seus fundamentos eram com os nomes dos apóstolos e com pedras preciosas. No peitoral do sumo sacerdote, você tem as pedras com nomes também, só que os nomes das pedras é o nome das tribos de Israel. Né? Você vê essa conexão maravilhosa da Torá com a Brit Hadashah. Deus chama o fim desde o seu começo. Né? Quando a gente olha lá atrás, Deus dando todas essas leis para o santuário, para o tabernáculo, Deus já estava mostrando o que seria a Nova Jerusalém no futuro. Né? E justamente aonde? No peito do sumo sacerdote. O peitoral ele vai no peito do sumo sacerdote. É como dizer assim, é como se tivesse, é como se a Nova Jerusalém fosse o peitoral de Deus, né? Quando Yeshua fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Isso aí a gente vai ter um outro vídeo, em um outro momento, que vai ser muito especial, falar só sobre a Nova Jerusalém, num aspecto bem detalhado das moradas de Deus. Esse é um outro vídeo que vai sair também. Por isso é importante você se inscrever para que você seja recomendado, tá? Bom, continuando, o texto diz, verso 22, nela não vi templo, porque o seu templo é Adonai, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o cordeiro é sua lâmpada. Aqui é uma coisa muito interessante de você entender. Deus não pode ser visto, né? Então, assim, Deus é a luz. Quando você olha para o seu ambiente, tem luz para tudo quanto é lado. Mas se você quer ver a luz concentrada em algum ponto, você tem que olhar para a lâmpada, né? Ao olhar para a lâmpada, você vê a luz concentrada. Porém, todo o ambiente que você está tem luz, senão você estaria numa escuridão total. Então, quando a gente fala que Deus é a luz da cidade e o cordeiro é a lâmpada, em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, se você quer ver Deus, né, de fato, você tem que olhar para Yeshua. Se não for por Yeshua, você não terá como ver Hashem, não terá como ver Deus. Isso mostra que ele é o caminho. Se não for por Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, não chegará a Deus. Não existe meio termo, não existe subterfúgios, não existe outros caminhos. Né? As ações próprias, a justiça própria não levará ninguém. Precisa de Yeshua. Né? Bom, há uma outra coisa muito importante que as escrituras vai nos dizer aqui, o Sefer Galut, ele fala sobre o Nehar Maim Chaim, né, que é o rio da água da vida, e também sobre o Etz Hachaim. Isso é muito importante, porque nós vamos ver detalhes muito interessantes aqui. Olha o que está escrito no texto do Sefer Galut, né? Que a árvore Etz Hachaim
a árvore da vida, ela dá 12 frutos, um a cada mês. Então, eu coloquei aqui para vocês os meses hebraicos: Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat e Adar. Um fruto para cada mês. Quando você compara isso também com o que nós chamamos das sefirot, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é só para entender, as sefirot, que são as emanações divinas, eu posso dizer que participar da árvore da vida é participar literalmente das emanações divinas, né? Você está a cada mês tendo participação nessas emanações. E isso vai ser algo extraordinário de se viver plenamente com a árvore da vida para o Hashem. E claro que aqui o texto vai mostrar para a gente. Olha, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Adonai, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você que crê no Sefer Galut, você que crê no que está escrito aqui, você que é guardado a sua emuná, a sua fé, você é bem-aventurado, porque Deus ha dado para você esse presente para nós, nesses últimos dias, de saber de tudo aquilo que vai acontecer e do que ele tem preservado para nós, né? Infeliz é aquele que não crê, é aquele que não guarda, é aquele que não espera. Não é? Continua o verso, ele vai dizer, eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Ou seja, e ele vai fazer isso de novo, né? Ele já tinha feito isso uma outra vez, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus, sempre direcionada a adoração a Deus, tá? Ele não disse que adore o Cordeiro, adore a Yeshua, não, ele disse adore a Deus. Não? Então, quando João vai fazer por talvez esse temor que ele sentiu, toda essa maravilha que ele estava envolvido, ele sente a necessidade de adorar, ele sente a necessidade de se inclinar. E o anjo vai dizer, não faça isso, eu sou igual a você, você tem que adorar a Deus. Porém, o anjo também vai falar algo muito especial, que aqui a gente vai ter um paralelo com o livro do profeta Daniel. Verso 10, ele diz assim, disse-me, não celes, veja, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Não celes, porque próximo está o tempo. Quando você vai lá no livro de Daniel, né, ele vai dizer assim, ó, e ele disse, vai Daniel, esse é o capítulo 12, verso 9 e 10. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Você volta aqui em João, o que ele está dizendo? Não celes, porque próximo está o tempo. Então, 2000 anos atrás, foi dada a revelação a João, né? E ele está dizendo que o tempo já está próximo. Então, assim, olha, para Daniel, ele disse, estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Isso, entendeu o porquê de que eu falei que você foi privilegiado em receber esse presente chamado Sefer Galut, o livro de Apocalipse? Porque as pessoas que não têm a Brit Hadashah nem o livro de Apocalipse não vão entender. O verso 11 ele diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Você conseguiu entender o que Deus está dizendo? É como dizer assim, olha, você que é justo, continua fazendo justiça ainda. Ou seja, enquanto é tempo. Né? Você que é santo, continue se santificando ainda. Ou seja, enquanto há tempo. Agora, você que é injusto, você não está ligando para nada, faz o que você quiser. Pratique injustiça ainda, enquanto você tem tempo. Né? Você que está praticando iniquidade, se sujando, se suja mais ainda. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim, isso é para quem quer. Se você não quer, isso é um problema seu. Você é que vai perder, é você que vai perecer.
Deus não vai ficando aqui passando a mão na sua cabeça. Não, ou você toma uma decisão, ou você fica para lá. Não é? É isso, é literalmente isso. Mas se você está buscando a santidade, continue, Deus está te incentivando. Continua, enquanto há tempo, continua se santificando, continua praticando a justiça, porque a recompensa está chegando. Que o texto ele discorre e vai dizer assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Aleph, o Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja isso. Eu tenho o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Uma recompensa será dada a todos que se dedicam a Deus, a todos que se dedicam à sua obra. Terá uma recompensa. Nada do que você faz, do que você é na obra de Deus vai ficar sem recompensa. Porém, ele continua dizendo: bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos. Tem que guardar os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entendeu? Entrar na cidade pelas portas? Por que entrar na cidade pelas portas? Porque tem que ser por meio de Israel. Ou seja, entrar na cidade pelas portas, Israel está conectado aos mandamentos de Deus. Não tem outro caminho. Verso 15, ele volta a dar outra pancada, né? E mais fora ficarão os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Veja de novo, quem são os cães? São as pessoas, né, que segundo a comparação de Pedro, cão é aquele que volta para o vômito. São pessoas que são mornas, elas não se firmam, elas estão todo o tempo se contaminando com as coisas desse mundo. Vai e volta, não se firma, não toma uma decisão de servir a Deus. Feiticeiros nós abordamos aqui. Os que se prostituem também, os homicidas também, e os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira, mais uma vez, abandona essa mentira. Abandona a prostituição, abandona a idolatria. Deus está falando com você. Verso 16 diz: eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas comunidades messiânicas. Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. Então, quando você fala da geração de Davi, ele está dizendo: eu sou o rei do povo judeu, né? Eu sou a raiz e a geração de Davi, eu sou descendente de Davi. A resplandecente estrela da manhã é agora a conexão dele que ele tem no reino do Criador, né? Quando a gente olha para os céus e a gente vê logo de manhã cedo o sol começando a brilhar, a última estrela a brilhar é a estrela chamada estrela da manhã, que é o planeta Vênus, claro que sim, que quer dizer brilhante, Nogar em hebraico, mas é uma comparação. A única pessoa que brilha no reino de Deus é Yeshua, mais ninguém. E se você compara o brilho de Vênus com o brilho do Sol, não tem comparação. É a mesma comparação entre Yeshua e o Eterno. Né? O Eterno é a comparação desse Sol aí, né? Grandioso e esplendoroso. E Yeshua é como ali o brilho da estrela, no caso ali o planeta Vênus, de manhã cedo, né? Quando o Sol está reinando, somente Vênus aparece. Então, no reino de Deus, somente Yeshua aparece. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Porém, aqui, ele é a raiz e a geração de Davi para reinar e governar os seres humanos. Né? Olha, aqui você está vendo uma representação do rio da vida. O trono de Deus vai estar lá no meio da cidade, né? E do trono de Deus vai sair o rio da água da vida. Água da vida, Baruch Hashem, algo muito especial. No verso 17, ele faz o convite, e Uruach, Veruach Verhakalá, Omrim Bo, o espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, Hashomea, né? Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede e quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida é literalmente um direcionamento para o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. É de graça, precisa receber Yeshua, o Messias, para que possa ter o Espírito de Deus. Verso 20 e 21 diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Yeshua, Maranatá, a graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias,
seja com todos vós. Amém. Baruch Hashem. E assim, queridos, nós vamos terminando mais esse vídeo que é a finalização do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse. Lembrando que terminamos aqui a parte das profecias, né? Dentro dessa linha cronológica. Claro que não tão cronológica, porque às vezes há coisas que estão um pouco antes ou depois, mas nós vamos regressar para as cartas, né? Até mesmo baseado na enquete que nós fizemos. Vocês votaram e a maioria aqui tem votado em que nós voltemos para as cartas. E tem sido muito especial isso, por quê? Porque as cartas nos falam sobre os conselhos, as advertências desses últimos dias. Então, há coisas muito profundas nessas cartas que nós vamos trazer para vocês sobre o conteúdo histórico, até imagens dos lugares onde eram essas comunidades, essas, né, congregações, características desses lugares e as revelações que estão contidas nas palavras de Yeshua em cada carta, junto com as advertências e promessas, né? E claro que a gente sempre deixa, né, aqui no vídeo as recomendações dos nossos cursos. O nosso curso de hebraico para aqueles que desejam aprender hebraico, né, que desejam conhecer as escrituras no seu original. Também aqui embaixo está o link para você acessar o Hotmart e adquirir o nosso curso, tá? Eu termino falando da nossa ZIL, da nossa Zeit Yosef Yeshiva Universe, a nossa Yeshivá, que está de portas abertas para receber você que quer estudar as escrituras dentro do seu original. Conhecer desde Gênesis a Apocalipse, nesse primeiro nível, aonde você vai ter os comentários dos sábios de Israel, referências, material didático, muita coisa especial para aprender e para desenvolver na sua caminhada espiritual. Que a Hashem possa abençoar a todos, né? Esse vídeo é um vídeo muito especial, porque fala do objetivo principal da nossa fé, e nós vamos chegar lá, né? A Hashem está nos esperando lá no final da história, de braços abertos, para a gente poder passar esses novos céus e nova terra, ou seja, esse nível, esse início de uma nova criação na presença do nosso Deus. Shalom uvracha a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.